E Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. E é essa oração que a gente está analisando, que a gente está mastigando durante esses domingos. Agora, a gente entra na terceira conversa, no terceiro episódio dessa oração que pode mudar a nossa vida. São 67 palavras, e a gente viu aqui, Abba Nosso. O que isso significa? Se você não viu os episódios anteriores, por assim dizer, não agora, mas dá uma olhada, está lá no nosso canal, você que está assistindo a gente, dá uma olhada, os episódios anteriores estão lá. Jesus começa dizendo assim, em resposta ao pedido que os seus discípulos havia feito, que era: Mestre, nos ensina a orar. Jesus começa dizendo: Abba Nosso que está nos céus. E aí ele vem com uma frase. Por isso que a palavra-chave do nosso encontro litúrgico hoje é a santidade. Ele vem com uma frase na oração que é a seguinte: Abba Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, eu prometo a vocês que eu tentei. Eu parei, eu meditei em cima dessa frase, eu estudei, eu perguntei o que as outras pessoas achavam desta frase enigmática de Jesus: santificado seja o teu nome. E eu confesso a vocês que eu fui para um lado, fui para o outro, e eu não conseguia, e acho que talvez até agora, não consegui, quem sabe, vamos ver, eu não consegui beber o que essa palavra significa. Santificado seja o teu nome. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Porque eu sempre fui ensinado e ensinei de que Deus é santo. De que o nome dele já é santo em si mesmo. Por que Jesus coloca esse verbo aí, não verbo, por que ele coloca essa expressão, santificado seja o teu nome? Deus já não é santo em si mesmo? O seu nome já não está envolto numa aura, por assim dizer, de santidade? Por quê? Que história é essa de santificado seja o teu nome? Aí eu fui cavando ao redor disso, tentando escutar o que isso significava para os seus ouvintes originais. E aí me veio uma pista. Naquele tempo, mais do que o nosso, o nome de uma pessoa estava ligado muito fortemente à reputação. No tempo de Jesus, no tempo bíblico, as pessoas não eram medidas tanto pela sua eficiência, quanto eram medidas pela sua essência. Naquelas pessoas que ouviram essa expressão pela primeira vez, elas estavam imersas no mundo no qual a competência era menos importante do que o caráter. O caráter era aquilo que era mais importante. Hoje, a gente vive uma lógica inversa. Não importa tanto o meu caráter, importa a minha eficiência, importa a minha competência, importa o meu carisma, importa a minha capacidade. Mas nos dias de Jesus, naqueles ouvintes originais, o nome estava ligado com a sua essência, com a sua identidade, e mais do que o nome, era o bom nome. Jesus vem de uma tradição rabínica, judaica, de sabedoria, onde, no livro de Provérbios, por exemplo, nos é dito a seguinte frase, por favor, preste atenção a isso: o bom nome é mais valioso do que as muitas riquezas.
Sabe o que o texto está dizendo? Que se eu e você ganhássemos hoje, na Mega Sena, 40 milhões de reais, o que propiciaria a mim e a você uma vida absolutamente confortável e sem preocupação alguma. O texto está dizendo que nenhuma riqueza material do mundo se compara ao bom nome. Se compara a você passar por essa vida e deixar como legado um bom nome. Agora vejam se hoje a gente está preocupado com isso. Vejam se a nossa sociedade, do jeito que ela vem se estruturando, se ela coloca o bom nome no centro de todas as coisas. Por isso que quando Jesus fala para os seus ouvintes originais, vocês querem que eu ensine vocês a orar? Eu vou ensiná-los. Quando vocês forem orar, falem assim: Abba nosso que está nos céus. E eu já falei sobre o que isso significa. E aí ele vem: santificado seja o teu nome. Acontece que quando as pessoas ouviram isso de Jesus, era esse o contexto no qual elas estavam, onde o nome de alguém representava a sua identidade, a sua essência, e o bom nome era muito mais valorizado do que qualquer riqueza. E foi aí que eu entendi, de maneira um pouco mais profunda, de que quando diz assim a Bíblia, lá nos 10 mandamentos, não tomarás o meu nome em vão, que isso não tem a ver, quem sabe, somente com esse negócio de, falei assim, Deus te abençoe, e nem pensei nisso. Não tem a ver com o fato de simplesmente dizer assim, como um dia desses, um atendente de telemarketing me ligou, e os atendentes de telemarketing têm o dom de ligar na hora mais imprópria, não é? E aí ele terminou, eu falei, cara, desculpa, falei com muito carinho, eu sei que você precisa dessa venda e tal, mas nesse momento eu não estou interessado, tal. Ele falou, tá ok, Deus te abençoe. Tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente dizer o nome de Deus assim. Quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, eu só achei um jeito de explicar isso para mim e para você. Que jeito é esse? Vem comigo para um ponto. Eu criei uma pequena história. E a história é a seguinte. Era uma vez um pai que tinha 2 filhos. Esse pai prezava mais do que tudo na vida por honestidade e por não fazer mal a ninguém. Esse pai, ele era extremamente preocupado de somente fazer para o outro aquilo que ele desejava que fosse feito a si mesmo. Os 2 filhos cresceram vendo esse pai tratar a mãe deles da maneira mais terna, mais carinhosa, mais bela, mais sensível. Esses 2 filhos cresceram vendo este pai empobrecer, porque determinadas ofertas que lhe foram feitas, ele disse não. E por conta de dizer não, ele sofreu determinadas retaliações que não necessariamente o levaram à pobreza, mas o levaram a uma vida muito mais simples do que aquilo que aquelas oportunidades poderiam lhe oferecer. Esses 2 meninos viram o seu pai não podendo lhes dar o melhor do melhor em termos de roupa, em termos de escola, em termos de lugares estratégicos para morar. Mas esses meninos cresceram e viram o seu pai lhes dar aquilo que sustenta a própria existência, que é uma alma da qual a gente possa olhar e dizer, eu quero ser como você. Esse pai adoece.
E os filhos olham para esse pai, sofrem a sua perda e se abraçam e dizem: eu vou viver daqui para frente, ou eu vou continuar vivendo de uma maneira que todos os atos da minha vida honrem a memória e o nome do meu pai. E se o meu pai tratou a minha mãe com singular doçura, eu vou tratar a minha esposa com singular doçura. Se o meu pai agiu nessa situação assim, 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 eu vou fazer a mesma coisa. E na minha história, é exatamente isso que os filhos fizeram. E todas as vezes que os filhos faziam alguma coisa, que era aquilo que o pai faria no lugar deles, os filhos estavam honrando a memória do pai, mais do que isso, estavam santificando o nome do pai. Talvez o meu bloqueio nesta frase, santificado seja o teu nome, seja porque esta frase ela é um convite a que eu e você vivamos de uma maneira cujas ações da nossa existência santifiquem o nome de Deus. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo porque eu me encontro com as minhas sombras, com os meus pecados, e quantas não foram as vezes na minha existência e ainda não serão as vezes na minha e na sua existência, onde eu vou falar de uma maneira que eu não estou santificando o nome de Deus, onde eu vou tratar o outro de uma maneira que não estou santificando o nome de Deus. Mas quando Jesus nos ensina a orar dizendo santificado seja o teu nome, quando Ele pede que a gente faça essa oração sempre, é para que a gente lembre da nossa alma de que a nossa vida tem um significado nesse mundo, que é santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus não é necessariamente cantar alguma coisa para Ele, acender um incenso para esse nome, fazer algum tipo de experiência litúrgica com esse nome, em que pese que se essas coisas nos ajudam, que elas sejam feitas, e que maravilha que elas existem. Mas eu santifico, eu honro o nome de Deus, quando eu vivo de uma maneira que tudo aquilo que o nome de Deus representa aparece na minha vida. Por isso que eu perguntei no Instagram da nossa igreja: o que o nome de Deus significa para você? E alguém vem e, por exemplo, diz: o nome de Deus significa tudo aquilo que eu desejo ser e ainda não sou. O nome de Deus significa amor. O nome de Deus significa acolhimento. E aí foram várias respostas. E aí eu fui pensando, todas as vezes que eu acolho alguém, eu estou santificando o nome de Deus, porque o nome de Deus significa acolhimento. Todas as vezes que eu amo alguém, eu estou santificando este nome, que é a síntese, a essência das coisas mais maravilhosas que eu e você poderíamos desejar. Gente, como a palavra santidade, que é uma preocupação eminentemente de um grupo de pessoas, porque tem um outro grupo de pessoas que passa por essa vida sem se preocupar com isso, sem se preocupar do como eu posso viver de maneira a que as pessoas que me rodeiam possam olhar para mim e me celebrar e lembrar de mim, não tanto por aquilo que eu fiz, mas exatamente por aquilo que eu fui. Porque aquilo que eu fiz, eu lhes asseguro, isso é facilmente esquecido. Mas aquilo que eu sou é uma voz perene na alma e no coração daqueles que conviveram comigo e com você. Santificar o nome de Deus, se acender uma vela ajuda, se vir ao culto ajuda, se cantar uma canção ajuda, que coisa boa. Mas que a gente lembre
Que santificar e honrar o nome de Deus é todo dia a gente tentar viver de uma maneira que o nome dele seja honrado na nossa vida. Será que podemos dizer juntos, você em casa, a gente aqui, santificado seja o teu nome. Vamos juntos? Santificado seja o teu nome. Posso te pedir uma coisa? Olha para as tuas mãos. Levanta as tuas mãos, olha para ela. E repete comigo. Santificado. As nossas mãos são a parte do nosso corpo que representa as nossas ações. Santificado seja o teu nome. Na minha segunda-feira, na minha terça-feira, na minha quarta-feira. Em tudo, de uma maneira que eu honre o teu nome. Deus querido. E se eu não conseguir? E se por mais que eu tente, eu não conseguir? E se a minha vida, eu não conseguir vivê-la de uma maneira que eu santifique o nome de Deus? Será que a gente podia ficar em pé? Será que você em casa, Denise, essa câmera que eu estou falando com a galera de casa, será que você em casa pode ficar em pé? Você não se preparou para esse momento, não? Te dou um tempo, pega lá um biscoito, pega água. Se eu não conseguir fazer isso, Jesus me chama e diz assim, isto aqui é o meu corpo que eu estou dando por vocês. E isto aqui é o meu cálice que eu estou dando por vocês. Corpo e sangue, eu estou dando a minha vida por vocês. Sabe por quê? Para que vocês não parem jamais de continuar tentando todo dia santificar o nome de Deus. E a cada vez que você não consegue, ao invés de Deus te destruir, porque convenhamos, Deus não pode ser violência, né? Porque convenhamos, Deus não pode ser um ser armado em todos os dentes, né? Porque convenhamos, Deus não pode estar em discurso de ódio. Porque essa é a imagem de um outro ser, não de Deus. Todas as vezes, diz Jesus, que você não conseguir, coma do pão e beba do cálice. E você sabe o que isso significa? Eu quero convidar todos e todas nós para fazer isso. Eu dirijo para minha casa e eu passo na porta de uma igreja muito grande, na porta de casa. E eu tenho sempre o hábito de orar, dizer Deus abençoa o povo que está aí, as pessoas que vão se encontrar e tal. E ontem, curiosamente, pela primeira vez eu notei eles colocam umas coisas assim, bonitas, na calçada, é uma espécie de faixa, mas toda bem produzida, bonita e tal. E tinha assim escrito, este é um lugar de novos começos. Eu achei isso lindo. Este é um lugar de novos começos. Pão e vinho é a experiência do novo começo. Eu quero viver para santificar o teu nome, mas nem sempre eu consigo. Eu digo o que não deveria dizer, eu deixo de dizer aquilo que eu deveria dizer. Eu agi quando eu deveria ficar quieto, eu fiquei quieto quando eu deixei de agir. Só me interessam as coisas relacionadas a mim mesmo, e o mundo se espedaçando ao meu redor, e a minha impotência, e eu estou cansado, você está cansado, e agora o que eu faço? Para tudo. Para um pouco de tentar. Porque esse santificado, seja o teu nome, não pode ser um fardo que nos esmague, mas é um ideal que nos inspira. Venha para os novos começos. É com muita alegria que no nome de Jesus, eu quero convidar todo mundo que está aqui a vir comer o pão. Não importa qual seja a sua matriz religiosa, isso não nos interessa.
não importa qual seja a cor da sua pele, não importa qual é a sua conta bancária, não importa qual é o lugar que você ocupa na sociedade, não importa qual é o seu gênero, não importa absolutamente nada. O que importa nesse momento é que você, como pessoa, é convidado e é convidado para vir aqui, tomar do pão e beber do vinho. E saiba que ao fazer isso, você está injetando na sua alma e na sua vida novos começos para santificar o nome de Deus. Pode vir. Venha.